Olá, eu sou Gabriela e esse é o curso de Procedimentos e Rotinas Administrativas de curso de pós-graduação. Esse é o tópico 3 e nele nós vamos falar sobre as bolsas. Então, nesse tópico a gente vai abordar as agências de fomento e os valores de cada bolsa, o gerenciamento das bolsas, as páginas da PRPGP, a plataforma Sucupira, o acúmulo de bolsas, também bolsas da CAPES, do CNPq e de recursos próprios da UFSM. Bom, hoje em dia, as agências de fomento que disponibilizam bolsas de mestrado, doutorado, são a CAPES e o CNPq, sendo as bolsas de mestrado no valor de R$ 2.100, as de doutorado no valor de R$ 3.100 e as de pós-doutorado R$ 4.100. Recentemente, então, de forma inédita, a UFSM lançou um edital para conceder bolsas com recursos próprios, também nos mesmos valores das agências de fomento. Existem vários tipos de bolsas de mestrado e doutorado. Algumas delas são gerenciadas pela Pró-Reitoria e outras são gerenciadas pelos próprios cursos. As bolsas que são gerenciadas pela Pró-Reitoria são oficializadas aos cursos mensalmente com relatórios de quem são os bolsistas, quando que terminam as bolsas e também os prazos para solicitar alterações nessas bolsas. Nós elaboramos essa planilha para disponibilizar também para os cursos, para ficar uma forma de acompanhamento dos bolsistas. Ela está na nossa página de serviços e aqui, então, a gente recomenda que utilize para acompanhar qual é o nível da bolsa, qual é o tipo de cota, qual é o processo dessa bolsa, que às vezes a gente não encontra, perde o processo, também informações de início, término de cada bolsista. Então, nós temos as páginas da PRPGP. Aqui, indo pelo menu Bolsas, nós temos informações como normativas, formulários, calendário do sistema, entre outros. E na página de serviços, mais especificamente, temos orientações sobre as bolsas da CAPES, de demanda social, com orientações para cada procedimento, como cadastro, prorrogação, suspensão, cancelamento, mudança de nível, transformação de nível de bolsa, não conclusão do curso e devolução de valores. Atualmente, a gente está desenvolvendo também o mesmo tipo de material para bolsas do CNPq. Então, aqui para ilustrar como é que aparece lá na página de bolsas, aqui tem os formulários, alguns guias, a planilha de acompanhamento disponibilizada para os PPGs. E aqui a página de serviços, por enquanto só tem a da CAPES, né? Nós estamos desenvolvendo do CNPq e as orientações para cada tipo de procedimento. Bom, em relação à plataforma Sucupira, é uma plataforma da CAPES que compreende todos os dados de todos os programas de pós-graduação do Brasil. E a relação dela com as bolsas é que ela fornece os dados para os sistemas de bolsas. Então, para que a CAPES e o CNPq possam reconhecer um aluno como bolsista, ele precisa estar cadastrado na plataforma Sucupira com os dados corretos, principalmente o CPF. Quando a gente vai conceder a bolsa para alguém, é através do CPF, a gente digita o CPF e os sistemas de bolsas puxam todas as informações daquele bolsista da plataforma Sucupira. Esse registro cabe aos coordenadores de curso e também com o apoio das secretarias integradas. E de uma maneira geral, então, sobre o acúmulo de bolsas, é sempre uma questão que aparece lá no nosso setor, sobre a possibilidade de acompanhar bolsas com atividade remunerada ou com outra bolsa, com outros rendimentos. Essa é uma normativa que foi atualizada recentemente, então, no final de 2023, na portaria 133 da CAPES, e em 2024, do CNPq, a portaria 1863. Antigamente, não havia essa permissão de acúmulo. Atualmente, a CAPES e o CNPq permitem o acúmulo das bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado com atividade remunerada ou outros rendimentos, exceto o acúmulo de bolsas com outras bolsas de mesmo nível. Então, se tu já tem uma bolsa de mestrado, tu não pode ter outra bolsa de mestrado se as duas forem financiadas com recursos públicos federais. Mas, por exemplo, uma de mestrado com uma de doutorado, pode. Uma de mestrado com uma de iniciação científica, pode. Ou com atividade remunerada, pode também. Porém, as normativas trazem que as instituições ou os programas podem regulamentar ou atualizar os critérios para permissão ou vedação do acúmulo de bolsas nos seus regimentos internos. Então, a CAPES permite, o CNPq permite, mas os programas têm autonomia para vedar o acúmulo e dizer que os seus bolsistas não podem ter acúmulo com atividade remunerada. Na UFSM, o acúmulo de bolsas
regulamentado pela Portaria Normativa número 1 de 2023. Bom, tratando especificamente das bolsas CAPES, os programas atuais são os da demanda social, que são divididos entre cotas do curso e cotas da PRPGP. Essas cotas elas são distribuídas através de editais. As bolsas de pós-doc do Programa de Extensão Universitária da Pós-Graduação e as bolsas de pós-doc do Programa Institucional de Pós-Doutorado, que na verdade elas são de atribuição dos cursos, né, mas a Pró-Reitoria tem que fazer a chancela dessas bolsas. Indo mais a fundo nas bolsas de demanda social da CAPES, que são as bolsas em maior quantidade na instituição, elas são regulamentadas pela Portaria 76 de 2010, a Portaria 133 de 2023 regulamenta o acúmulo dessas bolsas com atividade remunerada e, mais especificamente na UFSM, o acúmulo das bolsas com atividade remunerada é regulamentado pela Portaria Normativa número 1 de 2023. Na nossa página nós temos especificamente para as bolsas de demanda social, aqui uma tabela com as normativas vigentes, então o regulamento, o acúmulo de bolsa com atividade remunerada, orientações para devolução de bolsa em caso de não conclusão de curso, instruções sobre prorrogação de bolsa por maternidade. Também temos aqui o calendário do Sistema de Cadastro de Bolsas e Auxílios da CAPES. Ele é um calendário estipulado para o ano inteiro, então aqui na data da gravação desse curso é final de abril, o sistema já fechou, ninguém mais entra, ninguém mais sai. Agora nós vamos entrar no mês de maio, vamos ter do dia 2 ao 19 para incluir, prorrogar, cancelar bolsas no sistema. Bom, o processo de bolsa ele começa então com o cadastro. Nós temos uma página dedicada a orientações de cadastro. O processo ele é aberto sempre pelo discente bolsista, onde ele vai abrir então o processo e incluir os documentos necessários. Um dos principais documentos é o formulário de cadastro. Eles foram desenvolvidos pela PRPGP e aqui constam então os dados do bolsista, o tempo de vigência da bolsa, quanto tempo é concedido, dados bancários que a gente precisa informar no sistema e aqui embaixo ele vai automaticamente sendo preenchido o termo de compromisso. Então preenche aqui em cima, aqui embaixo não precisa porque ele é preenchido automático com os dados que foram informados aqui em cima. Esse verde é específico para cotas do curso. E agora, mais recentemente, nós desenvolvemos o laranja, que é específico para cotas da PRPGP, porque sempre causava confusão como ele é preenchido pelo aluno. Às vezes o aluno não sabe nem o que é cota curso, cota PRPGP, bota lá qualquer coisa. Então, nós fizemos um específico para cotas da PRPGP. A diferença dele, então, é que aqui embaixo precisa selecionar a qual edital essa cota pertence, porque cada edital tem uma normativa diferente também. Bom, a prorrogação de bolsa, então, tem 3 tipos. A prorrogação regular, então, digamos que o programa deu 12 meses de bolsa, vai prorrogar essa bolsa por mais 12, faz a prorrogação regular. A prorrogação excepcional, que são motivadas por situações excepcionais, como pandemia do Covid ou a calamidade agora no estado com as chuvas que tivemos ano passado. Ou prorrogação por maternidade e adoção, também foi recentemente alterada a regulamentação, antes era até 4 meses e agora é até 6 meses ou até 12 meses em caso de parentalidade atípica. Tudo no mesmo processo inicial, onde iniciou o cadastro de bolsa, quando for prorrogar, vai ser inserido o formulário de prorrogação. Também preenche aqui os dados do bolsista e vai informar qual é o tempo de prorrogação que está sendo concedido pela comissão. E aqui vai ser preenchido automaticamente. Quanto à suspensão de bolsa, digamos que o aluno vai para um estágio no exterior com outra bolsa ou vai ficar afastado por motivos de saúde, essa bolsa ela é suspensa. Então, precisa inserir no processo da bolsa inicial o formulário de suspensão, informando a partir de quando que é para suspender essa bolsa e qual a justificativa. A reativação também precisa ser solicitada, ela não é reativada automaticamente. E, por fim, acontece o cancelamento da bolsa. Então, tem diversos motivos para cancelamento. Nós temos um formulário específico para cancelamento e aqui tem uma janelinha que é o motivo. Precisa ser informado, porque nós precisamos informar no sistema qual é o motivo do cancelamento da bolsa. Nós temos uma instrução normativa, um memorando circular, na verdade, número 1 e número 13 de 2022, que dão orientações sobre o cancelamento das bolsas. Os únicos 2 motivos que não precisam de manifestação do bolsista sobre o cancelamento são a titulação, que o aluno concluiu o curso,
falecimento e o fim de prazo de vigência e também mudança de nível. Fora esses 4 motivos, o bolsista precisa dar a ciência de que sabe que sua bolsa está sendo cancelada por causa do princípio do contraditório da ampla defesa. A ciência, então, do aluno ela pode ser dada por assinatura do próprio formulário, por despacho no processo ou por um e-mail, uma resposta por e-mail anexada no processo. Bom, também temos a mudança de nível sem defesa, ou mais conhecida como passagem direta do mestrado para o doutorado. Atualmente, agora, ainda esse mês, em abril de 2025, a CAPES revogou a obrigatoriedade da titulação para os casos de mudança de nível dos bolsistas. Então, quem passa com a bolsa, tem a bolsa de mestrado e teve indicação de passagem direta para o doutorado, não precisa mais defender o mestrado. Antes era obrigatória a defesa do mestrado. Então, leva a bolsa para o doutorado e desenvolve seu doutorado sem precisar terminar a defesa do mestrado. Quando acontece a não conclusão de curso de um aluno bolsista, normalmente os valores recebidos por esse aluno precisam ser devolvidos. Então, aqui na página de serviço, nós explicamos o que é necessário, qual é a documentação, quais são as justificativas. E essa decisão da restituição dos valores ou não, ela é feita pela CAPES. Nós enviamos a documentação necessária e a avaliação é feita pela CAPES. Passando para as bolsas do CNPq, na nossa página de normativas, então nós temos também as normativas do CNPq, que são mais resumidas do que as da CAPES. Os programas atuais das bolsas do CNPq, então, são o doutorado em áreas estratégicas, o mestrado e doutorado em inovação e o projeto institucional de fortalecimento da pesquisa na pós-graduação, que tem ficado cada vez mais semelhante com a demanda social da CAPES, inclusive. Na CAPES, os registros são feitos no SCBA. No CNPq, são feitos na plataforma Carlos Chagas. Eles possuem sistemas completamente diferentes e calendários também. No CNPq, então, o sistema aceita até o 10º dia útil de cada mês, exceto no mês de dezembro, que é até o 5º dia útil. Então, passou do 10º dia do mês, não conseguimos fazer mais nenhuma alteração no sistema do CNPq. Falando sobre as bolsas de recursos próprios da UFSM, ano passado, de maneira inédita, então, a UFSM, através da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, lançou a chamada para fortalecimento e redução de assimetrias da pós-graduação. Ela teve como objetivo consolidar a UFSM como uma universidade de excelência na pós-graduação, através do fomento à reestruturação dos programas de pós-graduação, renovação do seu corpo docente e capilarização da pós-graduação estrito sensu para as unidades de ensino localizadas fora do campus sede. Então, nessa chamada foram distribuídas 29 bolsas de mestrado, 3 bolsas de doutorado, 3 de pós-doutorado e 23 bolsas de iniciação científica. É bem provável que esse tipo de chamada com recursos próprios do UFSM se mantenha. Para finalizar, então, as informações gerais, ressaltando, que cada PPG precisa ter o seu controle interno de cotas, quantas cotas o programa tem, quem são os seus bolsistas, porque no nosso núcleo somos apenas 2 servidoras, e são milhares de bolsas. A gente não tem como ter controle assim, de todas essas coisas. Então, cada PPG tendo o seu, fica um pouquinho mais fácil. Para a indicação de bolsa dar certo, então, ressaltando, o aluno ele precisa estar cadastrado na plataforma Sucupira. A primeira coisa a ser feita quando um aluno ingressa. Os procedimentos estão todos manualizados na página da PRPGP. Também os calendários dos sistemas de bolsas, eles são muito rigorosos. Quando fecha o sistema, a gente não tem nenhum tipo de controle sobre isso. Fechou, a gente não consegue incluir nem tirar mais ninguém, só no mês seguinte. Sobre a comunicação do núcleo, a gente sempre envia os relatórios por e-mail, orientações também, e os registros de bolsa são sempre via PEN. Deixo aqui, então, a página de serviços da UFSM, que tem os tutoriais, os formulários, as orientações e as normativas, caso tenha alguma dúvida. Agradeço, então, qualquer dúvida a gente está à disposição pelo e-mail bolsas.cpg@ufsm.br.